Nenhum mapa mostra esse farol. Mesmo assim, dezenas de pessoas juram ter visto a sua luz. Não há registro dele, nenhuma fotografia oficial, nenhum documento, nenhuma planta. E ainda assim, todas as testemunhas descrevem exatamente a mesma construção, na mesma posição, à mesma hora. Esta é a história de Pedra Branca do Sul e do farol que, segundo os arquivos, nunca existiu. Pedra Branca do Sul é uma cidade pequena, encravada num trecho esquecido do litoral brasileiro. Menos de 4.000 habitantes, uma igreja, um cais e uma névoa que sobe do mar quase toda a madrugada. Foi fundada por baleeiros no fim do século XIX. Quando a caça à baleia acabou, restaram os pescadores e o mar. Por gerações, a vida ali seguiu o mesmo ritmo. Sair antes do amanhecer, voltar antes da névoa fechar. Até que os pescadores começaram a falar de uma luz. Segundo os relatos, ela aparece longe da costa, sobre a água, onde não há nenhuma ilha, nenhuma rocha, nenhum banco de areia. Uma luz branca girando devagar, como a de um farol. O problema é simples. Não existe farol algum naquela posição. As cartas náuticas da Marinha não registram nenhuma estrutura ali. Os mapas antigos também não. E, no entanto, pescadores que nunca se falaram descrevem a mesma luz, no mesmo ponto, sempre na mesma hora da madrugada. Para entender o caso, é preciso voltar aos documentos. E é aqui que a história começa a incomodar. Nos arquivos da Capitania dos Portos, não há registro de construção, licença ou manutenção de qualquer farol em Pedra Branca do Sul. Nas cartas náuticas de 1911, de 48 e de 76, o trecho aparece limpo, apenas mar aberto. Mas há uma exceção, um único mapa desenhado à mão, encontrado num arquivo municipal. Nele, a 3 milhas da costa, alguém marcou um pequeno símbolo, um ponto, e ao lado 3 palavras, farol não oficial. Ninguém sabe quem desenhou, ninguém sabe quando. O mapa não tem assinatura, não tem data. Nos jornais da região, o assunto aparece e desaparece por décadas, sempre da mesma forma. 1952. Pescadores relatam luz misteriosa ao largo de Pedra Branca. 78. Capitania nega a existência de farol. Moradores insistem. 94. A luz voltou, diz a manchete de um jornal que fechou no ano seguinte. Sempre a mesma notícia, sempre negada, sempre esquecida. Um pescador, hoje com mais de 70 anos, aceitou falar. Pediu para não ser identificado. Segundo ele, viu a luz pela primeira vez ainda menino, na traineira do pai. Disse que o pai apagou o motor, ficou em silêncio e só falou uma frase: não olha muito tempo para ela. Uma moradora, neta de baleeiro, contou que na cidade a luz tem até nome. Chamam de a vigia, porque, segundo ela, não é a luz que guia os barcos, é a luz que observa. Ela afirma que ninguém em Pedra Branca aponta para o mar à noite. É um costume antigo, e ninguém sabe explicar de onde veio. O terceiro relato é o mais difícil de descartar. Um ex-funcionário da Capitania dos Portos, que trabalhou 30 anos com registros náuticos, procurou a produção por conta própria. Afirma que nos anos 80 recebeu ordem para arquivar uma pasta sobre Pedra Branca e que a pasta simplesmente sumiu do sistema. Ele diz lembrar de apenas uma linha do documento, e é essa linha que dá arrepio. O farol foi desativado em data desconhecida, dizia o papel, porque nunca foi possível determinar quem o acendia. Mas o caso de Pedra Branca não é feito só de luzes distantes. Há um episódio que os moradores evitam contar. Numa madrugada de outono, a traineira Boa Esperança saiu para pescar com 4 homens a bordo, e não voltou. Por 3 dias ninguém encontrou nada, nem destroços, nem óleo, nem chamada de rádio. No 4º dia, ao amanhecer, a Boa Esperança apareceu encostada no cais, intacta, com os 4 tripulantes vivos. Só que nenhum deles conseguia dizer onde tinham estado. Os relógios a bordo estavam todos parados na mesma hora, 13h47 da manhã.
Um dos pescadores, o mais jovem, disse apenas uma frase antes de nunca mais tocar no assunto. A luz se apagou quando a gente percebeu que ela estava olhando para a gente. Anos depois, numa reforma de uma casa antiga perto do cais, operários encontraram uma lata enferrujada dentro de uma parede. Dentro dela, um caderno. Páginas tomadas pela umidade, letra trêmula, sem nome, sem data. Parece o diário de um guardião, de um farol que os documentos dizem que nunca existiu. A maioria das páginas está ilegível, mas uma frase resistiu ao tempo, escrita com força, quase rasgando o papel. Acendo a luz todas as noites para que os barcos me encontrem. Hoje rezo para que não encontrem. Quando se junta tudo, os pescadores, a moradora, o ex-funcionário, o diário, os jornais de décadas diferentes, surge o detalhe mais perturbador do caso. Todos descrevem a mesma luz, no mesmo ponto, 3 milhas ao sul do cais. Na mesma distância, girando na mesma direção, e sempre à mesma hora, 13h47 da manhã. Pessoas separadas por 100 anos, que nunca se conheceram, que não poderiam ter combinado nada. E ainda assim, contando exatamente a mesma história. Hoje, Pedra Branca do Sul segue quase igual. A névoa ainda sobe do mar toda madrugada. A capitania mantém a versão oficial. Não há e nunca houve farol algum naquela posição. Os pescadores mais velhos apenas dão de ombros. Eles não precisam de mapa para saber onde a luz vai aparecer esta noite. Se você algum dia passar por aquele litoral e vir uma luz branca girando devagar sobre a água escura, a 3 milhas da costa, talvez seja melhor não olhar por muito tempo. Esta é uma obra de ficção. Pedra Branca do Sul, seus moradores, os documentos e os depoimentos foram criados para este vídeo. Nenhum dos fatos aqui narrados foi confirmado, porque nenhum deles é real. É uma história pensada apenas para o seu entretenimento. Coruja Sabida. Se você gosta de mistérios assim, se inscreva. A próxima história já está sendo escrita.